Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Você, nos seus dias, nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Nós vimos esse evangelho que nos traz a genealogia de Jesus. Quer dizer, quem foram os lá atrás, os tataravós de Jesus, e vindo até Jesus. Claro, nós sabemos que ele foi concebido por obra do Espírito Santo, mas ele teve aqueles que foram os da sua raça, os da sua família. E sempre quando aparece esse evangelho, o que me chama a atenção é que esse evangelho apresenta 3 mulheres. E as 3 mulheres são pecadoras. É isso que me chama a atenção. São Mateus não teve receio de colocar 3 mulheres pecadoras dentro do evangelho. É o início do evangelho de São Mateus. A primeira é Tamar, aquele que devia ser esposo de Tamar, não aceita se casar com ela, segundo a lei do levirato. E ela então se disfarça de prostituta e se põe no meio das prostitutas.
e acaba aliciando aquele que seria o seu esposo, e ele se une a ela como se fosse uma prostituta, e ela concebe, e ela gera, e ela dá à luz um filho. Portanto, os dois errados, tanto ele errou, não aceitando casar-se com ela, era obrigação dele casar-se com ela, e ela, que também se faz de prostituta, e assim alicia a ele, e o fruto foi aquele filho gerado no pecado dos dois. A segunda é Raabe, e você sabe muito bem, quando foram mandados os espiões para espionar a Terra Santa, a Terra Nova, quando eles entraram, encontraram a casa de uma prostituta, e essa prostituta os protegeu, os recebeu, os defendeu, fez com que eles depois conseguissem sair da cidade sem serem vistos. E estando na casa de uma prostituta, eles se serviram dela, e vem um filho, e esse filho entra na genealogia de Jesus, como aconteceu com o filho de Tamar. Agora também o filho de Raabe entra na genealogia de Jesus. E depois nós temos a terceira, que acabou, Bersabeia, que acabou se unindo a Davi. Davi é que foi, desculpe a expressão, que foi o sem vergonha. Davi ficou olhando no alpendre da sua casa e cobiçou aquela mulher, depois a chamou, esteve com ela, teve relação com ela, e ela concebeu. Então um filho no pecado, tanto ele como ela. Mas o pior é que Davi ainda, para esconder o próprio pecado, faz com que o marido dela, Urias, venha da batalha, e vindo da batalha, ele alicia Urias para que vá para casa, mas Urias não vai, porque ele sabe, os seus irmãos estão em guerra, estão em perigo, e aí está o seu rei. Ele pouco podia imaginar que o seu rei tinha tido aquele relacionamento com a sua esposa. O rei foi infiel, mas Urias foi fiel, e ele volta para o campo de batalha. Então Davi manda um aviso ao chefe da batalha, para que ponha Urias no lugar de perigo, para que ele morra. E isso acontece. Ele é posto num lugar difícil, bem na frente da batalha, e ele acaba sendo ferido e morto. E o filho de Bersabeia com Davi é Salomão, o grande Salomão. O que nos mostra isso? A infinita misericórdia de Deus, que do pecado de filhos seus, ele tira descendentes do seu próprio filho, fazem parte da genealogia de Jesus, embora vindos do pecado. Deus redime todo o pecado quando a pessoa se arrepende e quando ela volta atrás. E a grande beleza que Deus faz, sim, diante do arrependimento e da conversão, Deus usa de misericórdia. E essa é justamente a fórmula para os nossos tempos. A misericórdia de Deus que vem do arrependimento e da conversão.
Nosso acampamento é: venha a nós o vosso reino. Meus irmãos, o reino de Deus está próximo, muito próximo. Vocês ouviram quem está fazendo o acampamento agora há pouco, a última palestra, mostrando com clareza, pelos sinais. O Jorge mostrava os sinais evidentes de que a vinda do Senhor está próxima e cada vez mais próxima. E também na parte da manhã, as duas palestras trouxeram sinais de que o reino de Deus está próximo. Sim, está próximo. Diga comigo: o reino de Deus está próximo. Vinde, Senhor Jesus. Vinde logo, Senhor Jesus. Porque nós queremos realizar aquilo que o Senhor diz no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Repetindo: venha a nós o vosso reino. Quando nós temos esse pedido no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, não era para o reino naquele momento, porque o reino de Deus já estava no meio deles. Jesus estava no meio deles, foi Jesus quem ensinou o Pai Nosso. Então, o reino de Deus estava no meio deles. Quando Jesus manda que se peça: venha a nós o vosso reino, logo depois de Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, logo venha a nós o vosso reino. Esse pedido é para que o reino de Deus definitivo, céus novos e uma terra nova, venha logo. E os sinais mostram que a nossa geração, está muito próxima dessa vinda do Senhor. Mas eu quero ser bem bíblico. E antes de ir para a Bíblia, hoje cedo já foi mostrado para quem estava no acampamento, primeiro no intervalo entre a primeira e segunda palestra, e depois a Alexandra, que fez a segunda palestra, mostrou esse livro, Preparai o Caminho do Senhor. E eu faço questão de abrir completamente esta página, essa primeira página, essa capa, porque ela completa a gravura. É uma cidade semi-escura e o Espírito Santo pairando sobre esta cidade, como o Espírito Santo pairava sobre as águas no início da criação, e como o Espírito Santo pairava sobre as águas no dilúvio, para trazer um mundo novo, do mundo velho, do mundo do pecado. Eu caprichei no escrever esse livro e no revisar esse livro. Esse é o livro dos meus 80 anos. E eu fiz questão realmente de mostrar para os meus irmãos essa verdade: preparai o caminho do Senhor. Nós cantamos assim no início da missa: preparai o caminho do Senhor. Vejo um rei sobre a montanha, vejo cada dia melhor. Preparai o caminho do Senhor. Ouço uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor: preparai o caminho do Senhor. Meus irmãos, esse livro quer ser como um instrumento de música, uma trombeta troando, para que você, e agora eu digo na primeira pessoa, para que você se alerte e realmente você prepare o caminho do Senhor, e se prepare no caminho do Senhor. Você não pode estar despreparado.
Como eu disse, eu faço questão de ser bem bíblico. Na primeira carta aos Tessalonicenses, São Paulo nos diz: irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus nos levará com Jesus, que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eis o que vos declaramos conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, veja bem, por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos em nada aos mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja que beleza! Estariam mortos. Estarão mortos. Eu não sei se eu estarei vivo ou estarei morto. Eu gostaria muito de ver a vinda do Senhor. Eu gostaria, sinceramente. Mas não sei. Pode ser que eu já tenha morrido, eu já vou para 80 anos, então, não sei. Mas não tenho medo disso não, porque todos os que estiverem mortos, diz a palavra de Deus, ressuscitarão primeiro. Depois os vivos, os que estiverem ainda na terra. Veja bem, os que estiverem ainda na terra, os que estiverem vivos na vinda do Senhor. Diz São Paulo, seremos arrebatados juntamente com eles sobre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que beleza! Na vinda do Senhor, os mortos ressuscitando, em que estado estiverem, sepultados onde quer que seja, ressuscitarão. E os que estiverem vivos, nem precisarão morrer, serão transformados, já vamos ver isso, serão transformados num abrir e fechar de olhos, e serão arrebatados. Essa palavra é muito importante, serão arrebatados. Os católicos usam um pouco a palavra arrebatamento, mas ela é bíblica. Você acabou de ouvir, eu acabei de ler na Bíblia, também por isso eu fiz questão de ler na Bíblia. Haverá um arrebatamento, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, a palavra de Deus nos diz que 2 estarão na mesma casa, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada, a outra será deixada. O que quer dizer isso? Um será arrebatado, porque estava no Senhor, vivendo em Cristo, e outro será deixado, porque não estava vivendo em Cristo, ou então estava numa vida morna, apática. E eu digo a você com toda a franqueza, quando o Senhor vier, você não pode ficar para trás. Você precisa ser arrebatado. Se você estiver morto e vai ressuscitar, você precisa ser arrebatado, porque você estava vivendo no Senhor e morreu no Senhor. Não pode acontecer que você não esteja vivendo no Senhor, morto ou vivo, e quando o Senhor vier, você ser deixado para trás.
Digo da mesma forma, eu já preguei uma vez aqui no santuário sobre isso. Os seus não podem ser deixados para trás, não podem. Já imaginou? Os que são do Senhor serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, como nós acabamos de ler. Eu li na Bíblia, você ouviu? E alguém da sua família, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, não sei quem da sua família ser deixado para trás. O pior, você ser deixado para trás. Você não pode ser deixado para trás. Por isso, você precisa estar vivendo no Senhor. E não pode estar vivendo na mornidão. Uma vida relaxada. De cristão, sim, que até mesmo vai à missa, mas leva a vida, desculpa a expressão, com a barriga. Leva a vida cristã com a barriga. Não, você precisa estar vivendo firme no Senhor, para que quando Ele vier, você seja arrebatado. Escute mais isso, que está na carta aos Romanos, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Eis que vos revelo um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Veja, São Paulo também na carta aos Coríntios diz isso, que os que estiverem mortos ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quer dizer, nós que estivermos em vida seremos transformados. É necessário que esse corpo corruptível se revista da imortalidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. É muito sério tudo isso. Nesse livro de Deus, graças a Deus, eu destaco bem isso tudo. Para quê? Para que você saiba e esteja preparado. Para que você saiba e seja preparada. Para que os seus saibam e sejam preparados. Você olha ao seu derredor, as pessoas infelizmente pouco pensam nisso. Pouco pensam nisso. E até acham que uma vez que o Senhor não veio até agora, Ele não virá tão já. Ele só virá daqui a muito tempo. Mas São Pedro nos responde isso. Na sua segunda carta, São Pedro nos fala sobre isso. Sabei antes de tudo o seguinte: nos últimos dias virão escarnecedores cheios de zombaria, que viverão segundo as suas próprias concupiscências. Eles dirão: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo. Mas o próprio São Pedro responde: mas há uma coisa, irmãos caríssimos, de que não deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
O Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa, como alguns pensam, mas usa de paciência para conosco, para que ninguém se perca. Ao contrário, Ele quer que todos se arrependam, e isso é muito importante. Ele quer que todos se arrependam. Entretanto, virá o dia do Senhor como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com ruído, os elementos abrasados se dissolverão, e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Isso também acontecerá. Eu vou até repetir. Entretanto, virá o dia do Senhor como um ladrão, portanto ninguém esperava. Naquele dia, os céus passarão com ruído, e os elementos abrasados se dissolverão, e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Isso vai acontecer. E continua São Pedro: uma vez que todas essas coisas se hão de desagregar, considerai que santidade de vida, que homens deveis ser, vós que esperais e apressais o dia de Deus. Que santidade de vida, que homens deveis ser, vós que esperais e apressais o dia de Deus. Esperar e apressar. E como é que nós apressamos o dia do Senhor? Com a nossa santidade de vida. Você que é mãe de família, vivendo bem a sua mãe, vivendo bem como mãe de família, com seu marido, com seus filhos. Você que é marido, vivendo bem a sua vida como marido, sem beber, sem se encharcar de cigarro, sem viver na pornografia, sem nada de infidelidade, pelo contrário, sendo um bom marido, um bom pai para os seus filhos. Você que é filho, você que é filha, vivendo bem com seus pais, com seus irmãos. Não é uma coisa difícil, é santidade de vida, é vida santa. É orar, é confessar-se, é ir à missa, é comungar, é confessar-se sempre que for necessário. Que santidade de vida, que homens, que mulheres deveis ser, vós que esperais e apressais o dia de Deus. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Eu vou repetir. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Diga comigo: eu, segundo a promessa do Senhor, espero um novo céu e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. E é para esses céus novos e terra nova que eu estou caminhando. Eu estarei lá. Eu viverei lá. Céus novos e terras novas esperam por mim. Senhor, eu estarei lá. Obrigado porque a sua vinda se aproxima.
Porque eu sei, Senhor, que todo o mal que está ao meu derredor desaparecerá com a sua vinda, e nós viveremos em santidade de vida. Que eu viva desde já, Senhor, em santidade de vida. É isso que nós devemos fazer. Cantemos, vamos ficando em pé. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar, no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus. Levante os braços. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Senhor, abençoa esses teus filhos e filhas e todos aqueles que de longe nos acompanham, Senhor, porque são filhos, são filhas, e eles precisam da tua graça. Eles querem viver em santidade de vida, eles querem aguardar o teu reino, Senhor. Eles querem dizer repetidamente: venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, Senhor. Sim, eles não querem viver uma vida frouxa, relaxada. Pelo contrário, eles querem viver em santidade de vida, Senhor. Dá-lhes essa graça. Eles precisam dessa graça, Senhor. São tantos os problemas, são tantas as dificuldades, mas eles querem, Senhor, dar-lhes a graça de viver em santidade de vida, porque a sua vinda está próxima, cada vez mais próxima, Senhor. Os acontecimentos, os sinais mostram a proximidade do teu dia, Senhor. Nós pedimos a graça de fortaleza para cada um deles. Sim, a graça da fortaleza, que eles sejam fortes, que eles aguentem toda a tentação. As tentações são tantas, que eles sejam fortes, que eles vençam as tentações, que nada, Senhor, venha a incidir sobre eles. Pelo contrário, que eles vivendo na fortaleza que vem de Ti, que vem do Teu Espírito, que eles tenham, Senhor, uma vida nova, uma vida de santidade. E para isso, Senhor, derrama agora o Teu Espírito Santo. Sim, derrama uma porção dobrada do Teu Espírito sobre cada um deles. Nosso Deus e nosso Senhor, assim como o profeta Eliseu pediu ao profeta Elias porção dobrada do Teu Espírito, Senhor, nós pedimos agora sobre cada um deles porção dobrada do Teu Espírito Santo, que eles sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, vivendo nos dons do Espírito Santo,
e frutificando em todos os dons do Espírito. Sim, Senhor, é esse pedido que nós fazemos, mas o Senhor virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Do começo, que santidade de vida. Que santidade, Sim, que santidade de vida. Que homens, que mulheres queremos ser. pois se tudo no céu e na terra o Senhor te amará. Que respeito para com Deus. Que luta devemos travar. No novo céu, na nova terra, iremos morar. No novo céu e na nova terra, iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, Que aguarda e apressa a tua vida gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. somos, Senhor, tua igreja, Que aguarda e apressa a tua vida gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá. mas o Senhor virá. Ele não tardará. Sim, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. E pode aplaudir, porque o Senhor merece isso. Ele virá e não tardará. Sim, o Senhor virá e não tardará. CançãoNovaPlay.com. Assine já!